Muito bem, estudo da lição número 6, a parte de sábado, abordando o título Ele morreu por todos nós. Jesus não conseguiu escapar da morte. Como diz o verso, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, versos 14 e 15. Nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele disse essas palavras. Ele disse para Nicodemos, é impossível que eu escape da morte, mas a minha morte vai ser como a serpente que Moisés teve que levantar no meio do deserto para salvar as pessoas. Vai ser uma morte para a salvação. Por isso que abordar o assunto sobre a questão da morte, ela é muito importante para todos nós, porque nós passaremos a entender como Jesus se doou por nós e como ele venceu a morte. Por isso se torna tão importante. O pensamento cristão diz assim, cristianismo é a entrega total de tudo o que conheço de mim e de tudo que conheço de Jesus Cristo que morreu por mim. Por isso que o estudo sobre a morte de Jesus é muito importante. Se tornou a esperança do cristão. Que morte maravilhosa foi essa? Podemos dizer assim, nenhuma morte é maravilhosa, mas a de Jesus, ela teve um peso inverso do que o diabo pretendia. O diabo queria que Jesus ficasse no túmulo, mas Jesus venceu a morte porque ele tinha a vida em si mesmo. No mundo existe um provérbio que diz assim, há remédio para tudo, menos para a morte. E é uma verdade. Ninguém consegue escapar da morte, por melhor ou pior que a pessoa seja. Um dia o momento da morte chega para todos e não tem como fugir dela. Os que tentaram, não conseguiram. O rei Ezequias, antes de morrer, o profeta Isaías disse, põe a tua casa em ordem, essa doença que você tem é para a morte. Ele botou o rosto para a parede, clamou a Deus, e Deus disse ao profeta Isaías, que nem tinha saído do palácio, volta e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, não morrerá agora. Deus deu ainda 15 anos para ele, mas morreu. A morte chegou para ele. Existe uma história de um homem que viajou de uma cidade para outra, quando ele soube que ia morrer naquela cidade. Ele se recusou a aceitar a ideia de que ele ia morrer e ele tinha que fazer tanta coisa ainda. Resolveu então enganar a morte. Ele conseguiu, durante 70 anos, enganar a morte. Mas um dia ele estava com fome e viu um vendedor de maçãs. Ele perguntou quanto é cada maçã. O homem disse, não custa nada, pode provar a maçã, é cortesia da casa, por gentileza. O homem pegou a maçã e deu uma boa mordida. Sentiu um sabor amargo na boca e ao olhar para a maçã, viu que ela estava bem escura no meio. O vendedor de maçãs disse, há 70 anos eu estou atrás de você. Você deveria ter comido essa maçã há 70 anos atrás naquela cidade vizinha, mas você fugiu. Hoje não tem como evitar. A morte está chegando para você. O homem deu uma última olhada no vendedor e viu que era a própria morte disfarçada. Conclusão, ninguém escapa da morte. Ela sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Por isso, fugir da morte é uma tarefa assim insana. Ninguém consegue. A diferença entre enfrentar a morte está na forma como se enfrenta a morte. Ou se enfrenta com calma ou com desespero. Se a pessoa tiver a crença na ressurreição, enfrenta a morte com calma. Porque Jesus Cristo abriu a possibilidade dessa realidade da ressurreição. Então a pessoa enfrenta a morte com tranquilidade porque tem uma garantia dada por Jesus. Eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro acreditava nisso. As irmãs de Jesus também, mas o desespero tomou conta delas quando viu o irmão morto. O preparo para a morte nem sempre as pessoas fazem, porque nós não fomos feitos para morrer. Nossa construção, nossa criação foi de uma construção, de uma criação eterna. Então o ser humano não pensa na morte porque não está gravado isso no subconsciente do ser humano. Então nós vivemos como se nós fôssemos eternos, quando na verdade a morte chega de qualquer maneira. Um pedreiro caiu de um andaime, ficou muito ferido, muita gente correu para socorrê-lo, mas ele estava nas últimas, o resgate foi chamado e ele estava ali no chão, ali agonizando. Enquanto o socorro não chegava, o pastor da igreja passou e viu aquele alvoroço e ele reconheceu o homem caído
correu lá, ajoelhou-se aos pés daquele homem ferido e disse: irmão Joaquim, o que aconteceu? Disse: pastor, caí do andaime. E o socorro? Está vindo o socorro, pastor, mas não adianta. Eu já estou sentindo que a morte está chegando. E o pastor disse: meu irmão, eu estou preocupado com sua vida espiritual. O homem disse: pastor, fique tranquilo, eu já fiz minha preparação, aceitando Jesus como o meu Salvador, e eu sei que Ele vai me garantir a ressurreição na sua segunda vinda. Eu estou com o meu coração preparado. O resgate chegou, mas não deu tempo. O homem fechou os olhos para abri-lo apenas na manhã da ressurreição. O pastor ficou confortado e olhando com tristeza, enquanto o corpo do querido irmão da igreja era levado pelo resgate para o hospital. Mas o pastor ficou confortado, porque aquele irmão havia se preparado para enfrentar a morte. Não havia desespero em suas palavras nem no seu olhar. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, na página 544, a seguinte expressão: em consequência do pecado de Adão, a morte passou para toda a raça humana. Todos, semelhantemente, descem ao sepulcro, e pelas providências do plano da salvação, todos os justos devem ressurgir da sepultura. Para garantir isso, Jesus ressuscitou e junto com ele ressuscitou uma verdadeira multidão de santos que haviam morrido e Jesus os levou para o céu. Uma confirmação de que sua ressurreição foi verdadeira, foi real, foi literal e comprovada pela presença das pessoas. Tanto que é dito que essas pessoas entraram na cidade e foram vistos por muitas pessoas. Jesus enfrentou a morte e se preparou para isso de forma consciente. No jardim do Getsemane, seu suor se tornou em gotas de sangue, até que ele conseguiu dizer para o Pai: seja feita a tua vontade. E de acordo com o texto bíblico, diz Mateus 17:22, ora, achando-se eles na Galileia, disse Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram tristes. Deveriam ficar alegres, mas ficaram tristes pela perda, porque a ressurreição para eles não era ainda uma realidade. Jesus ressuscitava pessoas, mas quem iria ressuscitar Jesus? Eles pensavam. Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, eles viram. Ressuscitou a filha de Jairo, eles viram. Ressuscitou Lázaro, de 4 dias morto, eles viram também. Mas quem é que ia ressuscitar Jesus? Era isso que causava tristeza no coração dele. Eles se achavam impotentes para um milagre tão grandioso. Mas Deus mandou o seu anjo guardião para despertar Jesus do sono da morte. Um homem jogou um lindo lenço no lixo, porque um pingo de tinta preta estragara a beleza daquele lenço tão branquinho. Um grande pintor chamado John Ruskin pegou o lenço no lixo, olhou o lindo lenço e tinha aquele ponto de tinta preta. Ele então aproveitou o pontinho de tinta preta e fez uma bela paisagem em volta. O pontinho de tinta preta, ele fez o desenho de uma pedra, de uma rocha, e transformou aquele lenço que parecia imprestável em algo totalmente admirado pelas pessoas. Assim, a ressurreição tornará os filhos de Deus que morreram com uma doença que era o ponto negro, eles serão transformados e serão assim, se tornarão melhores para o céu. Essa semana vamos estudar sobre a morte de Cristo e como essa morte trouxe esperança para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe. Que esse estudo nos faça muito bem, nos dê motivação para aguardarmos o momento glorioso da ressurreição daqueles que dormiram em Cristo. E se muitos que nós conhecemos na igreja dormirem em Cristo, eles serão ressuscitados no último dia. Que Deus nos abençoe. Que haja uma bênção para cada coração. Obrigado, meu Deus, pela lição de sábado. Obrigado pela lição da semana que vai colocar em nosso coração a certeza da ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração. Termine o sábado na presença do Senhor. Que haja uma bênção para todos. Amém.